Aleluia. Oh, Jesus. Glórias, glórias sejam dadas ao nosso Deus maravilhoso, que conhece a minha, a tua necessidade, que sabe exatamente aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Nós somos gratos ao Senhor pelo dia, é o dom da vida, e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele realiza para mim e para você. Né? Você não se esqueceu de orar quando saiu hoje, né? Nós já aprendemos a orar sem cessar, é um hábito. Você está em constante oração, agradecendo a Deus pelo almoço, pela janta, pelo café, pela família, por tudo, independente das lutas, dificuldades, ajustes, acertos, somos a família real de Deus. E nós cremos na palavra do Senhor, que é viva, eficaz, poderosa, e que nesta noite, nesta quinta-feira, a você que já está aqui comigo ao vivo, Deus abençoe você, também pelo canal do YouTube, Deus abençoe a tua vida. E quero pedir a você que vai nos assistir em outro momento, vai estar vendo esse vídeo, que o Senhor possa falar ao teu coração como está, como você necessita e precisa da presença doce do Senhor. Todos nós necessitamos, todos nós precisamos estar firmado em Cristo Jesus. Mas eu quero fazer um convite a você, se você tem gostado dos vídeos que têm aparecido neste canal. Nós não falamos aqui de placa de igreja, nós falamos de Jesus. Temos sim um ministério onde o Senhor tem abençoado as nossas igrejas, e eu quero dizer a você que você faz parte das nossas orações. A partir do momento que você se inscrever e você clicar ali no sininho, você vai receber o material, todos os materiais que nós colocamos aqui, você vai receber automaticamente. E você fará parte da oração, você fará parte de estar debaixo das nossas orações, da minha oração pela tua casa, pela tua família, como profeta de Deus sobre a tua vida, né? Você está na sua igreja, você que aqui vem pelo YouTube, você vive o milagre de Deus, mas eu também posso ser pastor sobre a tua vida. Se você tem recebido esta palavra de Deus na tua vida, se você tem recebido ela com alegria, e se ela tem transformado, porque a palavra de Deus nos transforma, ela faz toda a diferença quando nós recebemos ela com fé e entendemos que o Senhor está agindo, amém? E esta noite não será diferente. Eu quero convidar você, então, que goste desse ministério, das palavras, que se inscreva ali e que você possa ser abençoado cada vez que nós colocarmos um material novo. Queria convidar você a fechar os vossos olhos e agradecer a todos que já estão aqui. E eu quero dar um recado, não me deixe esquecer, né, nessa próxima sexta-feira, logo depois que a gente terminar esta palavra aqui. Para sexta-feira, o que nós devemos fazer. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, por essas queridas e queridos que já estão aqui conosco, e é você que vai estar em outro momento, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. E eu quero dizer a você que quando você deixa a preocupação, rejeita a preocupação, vive o que nós falamos em 1 Pedro 5, você então começa a descansar, você começa a entender, você começa a viver, né, o conhecer na intimidade, o poder de Deus, o poder da oração, o poder do resgate do Senhor em vir em teu favor, em tua luta. Você começa a estar segura nele. E eu não sei como você chegou até aqui hoje, nesta live. A única coisa que eu sei é que a palavra de Deus, sim, vai trazer direcionamento, sim, vai fazer com que haja mudança, sim, vai trazer que o teu coração se volte a Ele e que todas as coisas que estão fora do seu lugar, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, profissional, né, os seus sentimentos, saúde, tudo o Senhor colocará no seu devido lugar, se assim você escolher e permitir, se assim você tomar os posicionamentos, porque Deus, todas as vezes que Ele chegava através do seu Filho Jesus, quando Jesus passava, havia curas, milagres, e muitas delas Jesus dizia para as pessoas: vai, a tua fé te salvou, vai, o milagre já aconteceu na tua vida, porque você se levanta na força do Senhor. Assim eu quero já pedir a graça de Deus, também consagrar e abençoar aos dizimistas, aos ofertantes e a você que sentiu no coração de fazer uma oferta alçada,
a esse ministério. Nós estamos esperando o milagre do Senhor até amanhã, para que nós possamos viver coisas tremendas. E eu sei que o Senhor pode, e Ele fará com que você possa, em nome de Jesus, receber as suas promessas, tendo a medida multiplicada sobre aquilo que você tem colocado na casa do Senhor, o teu dízimo e a tua oferta. Eu consagro e te abençoo, debaixo da palavra e promessa de Deus, que você recebe aquilo que vem do Senhor, o que é necessário, o que te dá paz, e o que faz você olhar dia após dia, e entregar em corpo e alma a sua adoração, o seu louvor, a tua vida, os teus membros para o Senhor. Se aproxime dele, achegue-se a ele enquanto há tempo, para que ele se faça ser achado. E em nome de Jesus, receba nesta noite uma palavra de vitória sobre a tua vida. Amém? Glória seja dadas ao Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor. Amém, queridos. Eu quero Amém. convidar você para que você Amém. debaixo, amém, pode se expressar, Amém. enquanto eu vou falando, não há problema nenhum. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinando, ela vem nos alertando, ela vem nos direcionando, ela vem nos ensinando dia após dia, né, a viver os milagres de Deus. Abra lá comigo a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Eu quero que você vá comigo lá. Nós vamos ler o versículo 6, mas um pouquinho antes, né? O tema nosso é 4:6, mas um pouquinho antes eu quero fazer uma leitura com você, para que nós possamos nos alegrar no Senhor e ouvir uma direção da parte de Deus, a sua. Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Mas diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças, seja a vós petições conhecidas diante de Deus. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará aos vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Só até aqui. Nós vemos Paulo admoestando a igreja de Filipe, e em alguns momentos ele dando uma palavra como esta ao nosso coração, dizendo, regozijai-vos. Mais uma vez, quero dizer, regozijai-vos, alegre-se em tudo. Quando nós vivemos um milagre que vem da parte de Deus, irmãos, que a gente entende, que a gente conhece, que viver o Evangelho de Cristo, viver e expressar, né, aquilo que nós temos como necessidade, lançar, como falamos no último domingo também, lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, aprender a descansar de todo o nosso coração, faz com que a gente tenha real certeza de que nós não estamos sós. Porque quando eu lanço, quando eu sei que aquela outra pessoa me dá segurança, e ela é uma pessoa, é um porto seguro, então eu vou descansar. Eu sei que tudo que ela fizer por mim vai ser bom. Vai ser algo que vem me abençoar, me edificar e me ajudar. Amém? Então, quando nós vemos aqui Paulo dizendo, alegre-se, alegre-se, eu digo, regozijai-vos, regozijai-vos mais uma vez, seja notória a moderação da sua vida, né? E ele vai dizendo aqui, por quê? Porque Jesus está próximo, vai trazendo equilíbrio, vai trazendo a paz que você precisa, vai acabando com os problemas, mesmo que você aparentemente pareça que se você se distanciar de pessoas, se você mudar o rumo e a direção do caminho que você está
andando neste momento, pareça uma perda, aliás, desculpe, mas ela não é. Porque para Deus, nós sabemos que esse perder, que é o nosso coração, demonstra tristeza. Muitas pessoas se apegam, né, às coisas materiais, se apegam às casas, a carros, se apegam a tantas coisas. E a verdade é que você precisa se desfazer de tudo isso, desapegar de tudo isso, para que venha o novo do Senhor, para que você tenha experiência do novo. E às vezes você está atrelado às coisas antigas, e ela está trazendo pessoas antigas, de relacionamentos antigos, de situações antigas, que você sabe que nada tem a ver com as coisas que permanecem, que são boas, que são do Senhor, neste momento que você está. Eu estou falando com você, casal, eu estou falando com você, empresário, eu estou falando com você, irmão e irmã amada, eu estou falando com você, filhos, eu estou falando com todos, porque esta palavra serve para todos nós, em qualquer circunstância, ou maturidade, ou crescimento, na qual nós possamos estar neste momento. Crianças ou pessoas maduras, experimentadas ou sem experiência. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: alegra-se, em nome de Jesus, alegra o teu coração, e não vive mais, não esteja mais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, não é meia boca, não é de vez em quando, não é só no almoço, não é só porque você adquiriu um bem material importante, não é só quando você está numa posição na sua empresa de destaque e chegou lá, sabe por quê? Porque o Senhor permitiu, porque o Senhor te capacitou, porque está no propósito de Deus, não é pela sua capacitação, não é só pelo seu esforço. Não é só tudo isso tem valor para Deus, tudo que vier na sua mão faz bem, faz o melhor, mas você não pode se esquecer. A semente você escolhe, a colheita você não tem escolha. Você pode colocar a melhor semente, escolher a melhor semente e sabe que vai dar o melhor fruto. Essa você escolhe. E é por isso que muitas das vezes temos situações que vivemos na terra, e aí não estou falando de pecado, eu não estou falando de coisas que possam trazer, denegrir a sua pessoa, a sua imagem, não. Porque as pessoas julgam assim. Nossa, olha o que está acontecendo com ele. Perdeu tudo. Tinha mulher, perdeu. Tinha filho, perdeu. Tinha casa, perdeu. Tinha casa, perdeu tudo, perdeu. Está em pecado. Está cheio de problema, está distância de Deus. As pessoas, principalmente os cristãos, julgam, trazendo qualquer tipo, né, de julgamento mesmo, para não usar outra palavra, contra a vida das pessoas. Não sabem nada, não sabem a história que tem por trás, não sabem as coisas que estão passando, mas vivem em julgamento o tempo todo. O ímpio olha você pelo que você tem e vive em julgamento completo da tua vida, dizendo: olha só, olha que coitado, olha que pobre, né? Não pode fazer parte do nosso meio, não pode estar no mesmo lugar que a gente. Mas tudo isso a Bíblia ensina, tudo isso a Bíblia explica, e tudo isso nós sabemos. Mas se isso, irmão, para nós, você está preocupado com isso? Eu sei que não. Eu sei que a tua preocupação é com a salvação eterna. Você está pouco se lixando para que as pessoas possam pensar ou falar, se não há verdade naquilo que elas pensam ou falam. E você está correto. Você tem que se preocupar com aquele que, após a morte, ele vai dar o fim, né? E o destino final, a sua vida. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Servo mau e fiel, se aparte de mim, porque eu não te conheço. Então, mediante tudo isso, nós temos algumas situações que me faz pensar, então, que quando eu preciso descansar, quando eu preciso não viver inquieto, tem algumas conotações aqui na palavra do Senhor, que é muito importante eu dar uma realçada para você, né? Inquietos aqui, quando o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipe, ele está dizendo: olha, a mesma coisa, você está muito preocupado, então não fique mais preocupado. Não fique perdendo o seu tempo com a tua mente só preocupada naquilo que você precisa fazer ou realizar. Fez a tua parte e fez da melhor forma, descansa no Senhor, porque certamente o Senhor virá e vai falar, e vai te abençoar, e vai mostrar a você o que é importante que você saiba em nome de Jesus. Agora, quando ele diz aqui: não sejais inquieto por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, aqui
eu quero dizer que nesta oração, nesta súplica, nós temos uma conotação diferente, para que você possa rejeitar, para que você possa despreocupar, lançar ao Senhor as suas preocupações e descansar nele e viver exatamente o que é esse inquieto, o que é esse tipo de oração, conforme diz aqui o texto da palavra do Senhor. Em tudo dai graça pela oração. Esta oração aqui, na raiz da sua palavra, ela está dizendo: adore ao Senhor. Em tudo. Entre na presença do Senhor e adore ao Senhor em tudo. Uma atitude de adoração. Aí ele continua, pela oração e pela súplica. A súplica aqui é você colocar diante do Senhor a sua necessidade, colocar diante dele, para que ele possa se movimentar em teu favor, abrindo as portas necessárias, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. E já a súplica com ações de graças, esta súplica é algo bem específico, uma necessidade bem específica. Minhas preocupações, e sejam as vossas petições aqui conhecidas. Uma preocupação específica que você vai colocar nesta noite em nome de Jesus. Algo que você está aguardando e você vai colocar ela, Senhor, amanhã eu necessito da liberação disso. Amanhã eu necessito de ter uma conversa com minha esposa, com meu marido, com meu filho, no meu trabalho, com a minha chefe. Eu preciso, eu necessito da tua sabedoria, da tua orientação. E nesta oração, que é uma petição, algo bem específico, você tem que fazer. E todas estas orações, ela precisa estar moldada, como diz aqui, com ação de graça. E buscando a paz de Deus, que excede todo entendimento, lá diz o texto. A oração, ela tem poder. Ela faz com que você tenha foco. Ela faz com que você acredite e creia. E você não muda. Não muda o seu foco. Você continua olhando na direção correta, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, irmão querido, nós necessitamos de viver as bênçãos de Deus debaixo destas orientações, de sabermos que eu não preciso ficar inquieto. Coloquei, confiei, estou aguardando o tempo, eu pensei que era ontem, mas Deus mudou para hoje, mas parece que não veio hoje, está vindo amanhã. Aquieta-te. Não ficar inquieto a respeito disso, porque se você não pode, ouça bem, se não está em suas mãos, se você não pode fazer, se você não tem amigos, se você não tem o caminho, não tem, você não pode fazer nada. Espere em quem pode fazer. Abra o teu coração, peça ajuda para quem possa resolver. E no mundo espiritual, naquilo que você depende desta terra, você já sabe, não é com o homem, mas é com Deus, através do seu Filho e do seu Espírito Santo. E quando você tiver a excelência de andar com pessoas, com profetas de Deus, com pessoas que conhecem a palavra, fazem parte do reino verdadeiro, e você então tem confiança e sabe que se você pedir o conselho, se abrir o teu coração, ela vai te edificar, ela vai te abençoar, te dando direção, exortando, mas te dando direção. Então, amém. Mas não abra o teu coração para quem não vai resolver o teu problema. Não fale das suas situações e dos teus sonhos. Você já ouviu isso várias vezes, muitos pastores, mas é a palavra de Deus e ela vai te alertando cada vez mais. Volta para Jesus, arrependa-se em nome de Jesus, enquanto há tempo, e não conte os teus sonhos. Não fale o que você vai fazer pelas redes sociais. Se você coloca tudo, você expõe a sua vida e se esquece que além daquilo que é o inimigo natural, tem pessoas que amam, né, entre aspas, você, bate nas suas costinhas, mas quer o teu mal, tem inveja de você, tem inveja da tua unção. Amém? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A tua porção, aquilo que está sobre você, determinado por Deus, não é de mais ninguém, é teu. Use com autoridade, alegra o teu coração com autoridade, seja, como diz aqui o texto, moderado em sua notória para com todos, o seu falar, o seu vestir, o seu agir, e aí você verá a boa mão do Senhor.
os teus momentos de raiva, os seus momentos que você perde o controle, essas coisas todas, vai colocando isso diante de Deus, deixa o Senhor te ensinando, deixa o Senhor te ajustando. Tem pessoas aqui que eu sei, e até mesmo a gente, às vezes nós temos coisas que nos deixam irritado, coisas pequenininhas, mas você fala assim, meu Deus, eu vou perder a minha paz, eu vou trazer confusão e briga por causa dessa coisa. Aí fiz uma vez, fiz duas, fiz três, vai chegar uma hora que você vai falar, não vale a pena. Ou então, se já está dentro de um contexto, de uma conversa que não tem nenhuma situação que vai para realmente matar, é uma forma, né? A gente brinca bastante, nós temos algumas pessoas em regiões diversas do nosso país que tem uma forma de falar que parece que é agressiva, mas é o jeito normal. Então, como você não está acostumado, você acha que a pessoa está agressiva, mas é o jeito normal. Compreende? Jesus conhece a mim, a você, do jeito que você é, com as suas limitações, deformações, como a gente falou, sobre a questão de você rejeitar as preocupações da terra, 1 Pedro 5, e aprender a viver em paz, que é o que nós necessitamos nesses últimos tempos. E está lhe faltando paz, e hoje nós vamos orar e derramar sobre você, se você quiser, guardar diante do Senhor, colocar no altar do Senhor, a tua vida como um todo, para que você tenha paz. E a paz, ela talvez vai ao contrário do que você está pensando em fazer nesse exato momento. Para você ter paz, talvez você tenha que se desfazer de coisas, de pessoas e situações. Para ter paz. E essa paz que vem da parte de Deus, não a paz do homem, que muitas das vezes somos enganados com ela, porque ela é aparente, ela vem só para te enganar. A paz do Senhor, ela permanece e ela é eterna. Ela faz você passar os turbilhões das coisas da terra da vida com segurança, em paz. Mas, bispo, quer dizer que eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que fazer nada. Não estou dizendo isso. Essa preocupação é aquela preocupação que ela é maléfica, ela não é benigna, ela não é boa. Você ter uma preocupação saudável, ela mexe com os seus índices corporais, no sentido de dar saúde. Aqueles que são maléficos, como a gente falou lá atrás, sofrem por antecedência, mal o problema chegou, está sinalizando que vai ter um problema, mas a gente não sabe o que Deus pode fazer. A pandemia veio para destruir e matar a muitos, mas muitos sobreviveram a ela, muitos se deram muito bem com a pandemia, enquanto outros fecharam as portas, empresários perderam suas empresas, famílias foram destruídas, perdemos entes queridos, enquanto outros passaram, resistiram, aumentaram suas vendas, mudaram o sentido do seu trabalho, mexeram com a alimentação, mexeram com o transporte, coisas que começaram a dar bom dinheiro, vieram então para o home office, estabeleceram todo um comando de internet, um comando de comunicação, de software. Então, algumas empresas estão crescendo. Hoje é uma necessidade, infelizmente, né? Não sei se este governo vai pensar dessa forma, mas há uma necessidade muito grande, porque está se aumentando toda a questão da internet, de software, de circuitos, essas coisas todas. E nós temos que trazer esses grandes, né, fabricantes de circuitos para o nosso país, para não ficar dependendo de importação, de balança comercial, déficit comercial. Essas coisas vão se movimentando e a gente vai ficando no nosso mundinho, igreja, pessoas, família, casamento, filhos, e isso e aquilo, e não vai vendo nada que acontece, ao contrário, veja tudo o que acontece, faz e junta tudo para você ter paz na sua família, com seus filhos, buscando a Deus. Quer ter paz na tua família? Junte todos e comece a buscar o Senhor. Bispo, isso não é fácil. Quem diz que é fácil? Quem diz que é fácil juntar a família para orar pelo alimento, às vezes? Quem disse que quando você, na sua correria, senta para almoçar, não pede, não agradece a Deus, não ora para dormir, não ora para acordar, tem uma vida totalmente fora de uma comunhão de oração, nunca está em pensamento, faz os seus comentários, desce a sua murmuração, mas os seus pensamentos cristãos, que você diz que está muito longe de ter uma vida notória com a presença de Deus. Deus, ele é tudo para mim, não existe outro Deus e nem para você. Não existe outro caminho. A você que está me ouvindo aí, talvez pela primeira vez, larga todos esses caminhos que você está buscando, achando que ali tem, que ali tem, que ali... Não, busque o Senhor Jesus como Salvador da tua vida, e você vai ter teu casamento restaurado, você vai ter os teus
filhos guardados. Você vai ter um princípio espiritual, ético, para que os seus filhos possam estar guardados em meio a tudo que você está vendo na terra, que descambou e vai piorar. Quando a igreja subir, Satanás vai estar livre, solto, não vai ter mais Espírito Santo para guardar ninguém, não vai ter igreja, né, para poder estar em oração, em conselho, não, vai ser difícil para quem quer ainda ter Jesus como Senhor e Salvador, depois que a igreja de Cristo sair da terra. E que Deus te prepare para que na primeira chamada você viva o milagre de Deus. Amém? Uma coisa que te traz paz, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo entrar lá naquele quartinho mais profundo. Eu sei que ele mandou falar isso porque tem pessoas que estão aqui, vai me ouvir, que precisam ouvir exatamente isso. Eu quero que você vá lá comigo em Romanos capítulo 4. Atos Romanos, capítulo 4. Não, mas antes do 4, desculpe, vamos para o capítulo 12. Acho que no 12 eu vou conseguir falar com você um pouquinho melhor. Lá diz assim, Romanos, capítulo 12, versículo 16. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Amém? Não ambicione algo acima da sua capacidade. É o que está aqui em Romanos. Não almeje, não busque algo que você não plantou. A lei da semeadura, vê como ela vem, como a gente não pode fugir dessas coisas. Lá atrás você plantou uma semente ruim no seu ensino. Lá atrás, seja qual for a sua circunstância. Nós não vivemos no passado, nós vivemos no futuro. E se você quiser mudar a tua vida, o teu posicionamento, a gente já falou isso algumas vezes, mas eu vou te lembrar. Muda o teu grito, muda a tua história. Nós estamos aqui, ministério local, nós que estamos no ministério, já nós estamos acabando com o passado e nós vamos olhar para frente, porque o passado não adianta mais nada. O que já passou, vidas salvas, restauradas, vidas alcançadas, lá tem história, e essa história vai permanecer, porque você fez parte dela. Agora existe uma nova história, um novo tempo, um novo recomeço. E na alegria do Senhor está dizendo aqui, mas eu tenho que observar o que foi plantado lá atrás. Então aprenda em nome de Jesus nesta noite. Não tenha ambição, não ambicione nada que você não tenha capacidade. Não queira ter um avião se você não tem salário suficiente para manter um avião ou um carro. Não vou nem, né? Vou tirar um avião aí. Um carro, bispo, eu tenho um sonho de ter um carro assim, assim, assim. Quais são os seus planos e projetos para ter esse carro? Está planejado? Está preparado? Vai fazer a coisa da maneira correta? Então, se vai, se Deus estiver nesse negócio, beleza. Do contrário, não faça, porque talvez você não tenha condição nem de pagar o IPVA desse carro. É isso que aqui está dizendo. Não ambicione nada que esteja fora da sua capacidade. E é por isso que nós aí alertamos, exortamos os jovens para não atropelarem as coisas, não saírem do tempo de Eclesiastes, há tempo para tudo, para crescer, né, para buscar, para estudar, para entender, para namorar, noivar, casar, ter filhos, adquirir as suas casas, seu carro, tudo. Quando se atropela isso, está cheio de anomalias, perde-se tempo, e aí você começa a perder, né, a condição de buscar enquanto é jovem, que tem que ter a força para o trabalho, depois chega uma certa idade, você não vai conquistar mercado. Bispo, que palavra de derrota. Não, meus irmãos, isso é um alerta. Eu não sou profeta do caos. Eu creio que Deus capacita o novo, o jovem e o velho. Eu creio que Deus põe pessoas em lugares de direção sem ter estudado, sem ter feito isso. Eu creio em tudo isso. Mas há um princípio espiritual que o Senhor trouxe ao homem na terra. Tempo para todas as coisas. Eu tenho que ter o tempo de aprender, eu tenho que ter o tempo de fazer o operacional desse aprendizado, eu tenho o tempo da experiência, e aí eu começo a colher frutos. Mas tem jovens na mídia, bispo, o senhor mesmo fala aí, fazendo marketing digital, estão ganhando milhões e milhões, eles estão perdidos, eles ganham dinheiro, eles ganham um monte de coisa, mas talvez Deus está muito longe. Desculpa, tem as suas exceções.
mas a grande maioria está muito longe. Você não vê esses ganhando muito dinheiro. Aí, quando você conversa com um e com o outro, que entra no marketing digital, eles dizem, bispo, isso não é nada disso. A gente tem que pôr muito dinheiro para criar isso, para criar site, para criar aquilo, até chegar onde eles chegaram. E aí você começa a pensar, então, parece que é uma pirâmide, né? Os primeiros se deram bem, estão vendendo curso, estão fazendo um monte de coisa, e os demais, né, estão aí ganhando pouquinho, gastando muito tempo, e deixou e desfocou o seu sonho. Mas alguns deu certo e pode dar certo para outros? Pode, se Deus estiver no controle, estiver na direção de tudo isso, se você fizer foco, se você plantar a semente correta, fazer da forma que não é da noite para o dia que você constrói as coisas, tem tempo para edificar, tem tempo para construir e depois tem tempo para desfrutar as coisas. Isso é um segredo espiritual, é o princípio espiritual de tudo. Você não consegue pular essa etapa. Quando pula, tem anomalia. Ganha, perde, destrói tudo que ganhou, porque não teve consistência. Não se dá valor às coisas, né, que você ganha. Quando você nasce num berço esplêndido, né, tem tudo de graça. Não dá valor às coisas. E aí, quando o pai falece, não é assim? Né, o avô constrói, né, o filho mantém, e o filho do filho, o neto aí, né? Destrói, porque teve tudo na mão. Não quis saber de fazer uma faculdade, de seguir, achou que pode assumir a diretoria da empresa e com a experiência que ele acha que tem, vendo o que o pai fez, o que o avô fez, é suficiente para comandar uma organização cheio de grandes profissionais, cheio de grandes pessoas. Eu não sei quem me mandou hoje, né, um arquivo sobre a questão dos reis, né, que tinha um rei em seu reinado e ele queria fazer uma grande pesca, ele chamou lá o cara do meio ambiente dele, né, o sábio dele lá, o cara que manjava de tudo, o adivinho, falou assim, eu vou fazer uma pescaria tal dia, tal, quero saber como é que vai ser. Olha, vai estar maravilhoso, vai estar bom. Falou o contrário do que o outro criador de burro, do rei, falou, olha, vai vir uma tempestade, vai chover demais, mas ele deu ouvido, porque é assim que a sociedade faz. Ele deu ouvido ao cara que cuidava da meteorologia para o rei. Moral da história, ele foi fazer a sua pescaria, ficou muito bravo, porque choveu o tempo todo. E aí, então, ele mandou embora o cara e chamou e convidou o criador de burro. Olha, eu quero que você seja, então, o cara que vai cuidar da meteorologia aqui do meu reinado. Ele falou assim, não vou aceitar. Por que você não vai aceitar? Eu não vou aceitar porque não sou eu. Toda vez que vai vir chuva, o meu burro, as orelhas dele abaixam. Aí, então, o que o rei fez? Contratou o burro, para que o burro fosse, né, ali o meteorologista da questão ambiental do reinado. E aí um grande filósofo, eu não vou lembrar o nome, mas ele falou assim, então nós somos governados por grandes burros, por grandes, né, burros, reis, que não sabem o que querem, o que fazem, né, e colocou a figurinha dos burros, porque são pessoas exatamente que, né, não conhecem e plantou e não sabem o que estão falando e o que estão dizendo. E a nossa vida é assim. Se você não tomar cuidado, você está debaixo de uma liderança profissional, que o cara ganha um salário maravilhoso, mas você que faz, ele não sabe nem quando você dá coisa montada para ele, ele explica como é que é isso aqui, como é que você chegou nisso aqui, como é que você fez isso aqui. Não é assim? Na sua grande, por isso que Deus diz assim, não tem ambição daquilo, né, que está acima da sua capacidade. Quer mudar essa história? Quer mudar o seu grito? Então não se preocupe, rejeite a preocupação, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai se aperfeiçoar naquilo que você acha. Não quero estudar, quero ganhar dinheiro com marketing digital, então vai se aprofundar. Não é só pegar, abrir loja, não, tem que fazer um monte de coisa lá. Se você for a fundo, você vai ver que não é tão simples como falam aí. Mas pode chegar a algum lugar? Pode, lógico. Melhor do que você já está? Pode. Então faça se você tiver condições. E se não tiver condições, busque em Deus, que Deus pode preparar pessoas para te abençoar. Amém? O que diz aqui? Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-as. As coisas que são, acomode-se. As coisas que são humildes. Você precisa de paz.
o mesmo prato de comida que você coloca neste utensílio que você utiliza, ele vai ter o mesmo benefício, né? Cheio de mineral, cheio de proteína, cheio disso, se você colocar num prato sofisticado a mesma comida. Então se adeque, se acomode às coisas que são humildes e agradeça ao Senhor por tudo. E não se esqueça que o Senhor entrega talento e Ele entrega o seu talento conforme a sua capacidade. Naquilo que você se aperfeiçoou. O nosso Deus é um Deus lógico. Ele é um Deus que não vai fazer você ficar frustrado. Porque você não pode. Sabe aquela questão, a expressão que você fala de competência? Essa não é a minha competência. Então, se não é a tua competência, não entra para brigar naquilo que não é a tua competência, se você não estiver preparado. E no mundo espiritual, não entre em guerra. Não lute usando as tuas forças carnais. Use a tua força espiritual. Deus te deu autoridade para quebrar todas as questões malignas que vêm contra a tua vida. Ele não vai tirar você da terra, né? Mas ele vai te livrar do mal desta terra todos os dias e te abençoar e fazer com que haja paz. Então, se está numa casa de confusão, faça com que haja paz nesta casa. Se a intriga o tempo todo, comece a renunciar para buscar a paz e o consenso em todas as coisas. Está vendo os filhos rebeldes, sem direção? Busque em Deus direção para trazer o equilíbrio, a alegria e a bênção de ter os teus filhos em paz. A vida financeira está difícil, adeque-se a ela. O apóstolo Paulo diz que soube viver na abundância e também soube viver na escassez, até que o Senhor mudou a história. Se você quiser viver em paz, querido, você tem que viver o que está escrito aí. Eu sei, Filipenses 4,12. Eu sei, Paulo diz, como ser estar humilhado e eu sei como ser estar em abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Mas tem paz. Uma pessoa que vive e está debaixo disso e aprende a viver desta maneira, ela começa a ter paz. Viver em paz. A gente sempre usa uma expressão, né? Que dinheiro, ele traz conforto, mas ele não traz felicidade. Eu sempre sou feliz porque eu tenho a bênção de Deus em qualquer circunstância, alta, média ou baixa, com muito, com pouco, eu sempre vou ser feliz, porque o que traz a minha felicidade é a presença santa do Senhor Jesus Cristo, que está comigo e está com você. Não se esqueça, a fama, ela e o seu reconhecimento, para quem está buscando isso, está deixando outras coisas de lado, ela traz muitas responsabilidades. Não assuma a vida de ninguém, tenha paz. Não assuma a vida de ninguém, tenha paz. Cada um corre com a sua cruz, seja um ajudador, ajude a levar a sua cruz, mas não assuma a vida de ninguém. Deus te fez diferente, Deus colocou, cada panela tem a sua tampa. Meu Deus do céu, que esposa é essa? Ela é a esposa que Deus te deu, sim. Você escolheu e vai até a morte com ela, para seguir o que a palavra de Deus te ensina. Acerta a tua casa. Não é verdade? Quando a gente, às vezes, discute situações, a gente vê casamentos, a gente vê, eu mesmo e a minha esposa, a gente fala assim, a gente tem que ir até o fim, né? Eu fiz a escolha, então eu vou até o fim. Eu sabia quem era você, eu sabia quem você era, eu sabia que você... Então eu vou até o fim, já que eu fiz a escolha. Às vezes fala isso de um modo prerrogativo, mas essa é a verdade de Deus e a gente vai se ajustando, né? Vai se acomodando, vai tentando fazer o melhor para o cônjuge, aquilo que não gosta tenta evitar. Aí quando você fica meio bravinho, você quer fazer aquilo que a pessoa, né, quer se vingar. É tudo erro, isso aí é tudo besteira. E quando a gente comete isso, cai na real, você tem que voltar para trás e seguir a tua vida e correr para frente, porque não dá para viver em uma casa que não tenha paz. Não dá para viver.
Então você precisa tomar uma atitude. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho neste momento. Nós queremos entrar na presença de Deus. Deus continua falando aqui. Quer rejeitar? Quer parar de ficar inquieto? Pense em coisas boas. Pense em coisas boas. O mal que se levantou e ainda existe, ele precisa ser resolvido. Então vai chegar uma hora e Deus é por você, acredite, Deus vai estar com você. Ameaças de pessoas, Deus vai estar com você. Ameaças em cobranças, Deus vai estar em você. Deus vai agir por você. Vai tomando as decisões e aí você pensa. E é por isso que você tem que ter o teu pensamento em coisas boas. Está com os olhos fechados, comece a pensar que o Deus deste século cegou o entendimento, a mente daqueles que não conhecem, não têm a ação do Espírito Santo de Deus, a luz do Evangelho. Ela não brilha nessas pessoas. E o apóstolo Paulo, em sua carta em Hebreus, ele continua dizendo, é pela fé que nós entendemos que o mundo, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, assim como você. E se é pela fé, como diz Romanos 4,17, eu trago a existência lá, como diz todas as coisas, então eu trago aquilo que não existe a sua existência, pela palavra e pela adoção, que nós fizemos parte da família de Abraão. Então, pela fé eu tomo posse, e eu começo a declarar, eu começo a visualizar, eu começo a pensar, eu começo a tirar daquilo que é a minha linha de pensamento, as coisas que não são boas, as coisas que não diz nada em favor ou a respeito, para me ajudar, em nome de Jesus. Viva o milagre de Deus na tua vida nesta noite, com orações, com súplicas, com ações de graças. Se você tem uma súplica para colocar diante do Senhor, algo que é especial, é um propósito especial, é um pedido especial, é uma necessidade especial. Coloca isso agora, neste momento que nós vamos pedir ao Senhor para que seja ligado na terra, seja ligado no céu, aquilo que está sendo ligado. Em fé. Nós vamos ouvir e agradecer ao Senhor, talvez vai ter uma música aqui. E aí eu quero que você entre nessa presença, Ele está aqui comigo, Ele está aí na sua casa. Ele está no meio de nós, não é verdade? E se Ele está no meio de nós, nós queremos fazer parte desse mover do Senhor, em nome de Jesus. A todos vocês que estão aqui, nós estamos num número muito pequeno hoje, mas eu sei que o Senhor está falando conosco. O Senhor não precisa chegar a outras pessoas que não estão presentes, primeiro é conosco. Depois, quando você compartilhar esse vídeo, depois, quando você passar aquilo que foi falado, depois, quando você guardar essa palavra do Senhor, então você vai entender o agir de Deus, começando por nós. Pai querido, quero colocar cada vida que está aqui comigo e aquelas que vão receber este vídeo em outro momento, que elas possam ser alcançadas. Neste momento, nós estamos colocando no seu altar com súplicas uma necessidade especial. Algo, Senhor, que nós podemos, como diz a tua palavra, provar ao Senhor, para ver se as janelas dos céus não são abertas. Buscar ao Senhor e saber que o Senhor vai ser achado. Pedir com fé em oração e saber que o Senhor vai realizar. Nos ajude, Senhor, pessoas a ser pessoas organizadas e planejadas. Ajude, Senhor, as pessoas temerosas, que não gostam de falar as verdades. E nós estamos vivendo um tempo que a verdade precisa ser dita e confrontada o tempo todo na nossa vida. A exortação da tua palavra no nosso coração, ela não nos machuca, ela nos norteia. Ela vem para nos ajustar. E como é importante nós sermos exortados. E através da exortação aplicá-la, para que nós possamos mudar o grito, porque até então nada mudou na tua vida, nada foi para frente, teu casamento continua igual, a tua vida financeira continua igual, mas eu estou vencendo lutas, amém, você está vendo, você está vencendo, então continua nessa direção, porque o Senhor vai chegar a hora que Ele vai te colocar e te dar a glória na segunda casa.
Mas eu estou falando da forma que você está guardando, entendendo que se não mudou, se não vai mudar, se não tem aí renúncia, se não tem ao querer mudar as coisas, nada vai acontecer. O que está errado faz dar certo. Mas isso só é possível quando você permite que Deus entre na tua vida 100%. E você confie nele. Pela palavra e pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra. Você não viu Deus, você não viu Jesus, mas Ele está aqui pelo seu Espírito, e pela fé nós cremos, pela fé nós observamos, e pela fé nós buscamos. Como é importante o poder da oração, como é importante você se lembrar daquelas coisas que eu te falei, né? Erriei, axé, erriei, eu serei o que serei, eu sou o que serei. Eu não sou um conceito, eu sou algo vivo, a realidade viva, complexa, que você pode experimentar, que pela palavra você pode trazer o que está em oculto, não existe a sua existência. Fazer com que o casamento se ajuste, os filhos se ajustem, a família se ajuste, pela liberação da palavra. Tira o que é negativo, negativismo da tua vida. Tira as palavras de opressão, tira. Mas eu não consigo, às vezes sai naturalmente, eu sou uma pessoa inquieta, mas vai tirando. Uma hora o Senhor vai te limpar e você vai ver como é importante trazer a existência, vai dar certo. Eu estou preparando a minha viagem, vai dar certo. Eu estou sem dinheiro, mas o Senhor vai trazer dinheiro, vai aparecer, vai trabalhar, vai vender alguma coisa, alguma coisa vai acontecer. Porque muitas pessoas só jogam a gente para baixo. Mas o Senhor te levanta e diz: se eu estou contigo, se você permite eu estar contigo, o meu sonho, o seu sonho vai se manifestar. E você vai chegar ao lugar que você idealizou. O poder da oração, ele é tremendo. É o que você está fazendo. Colocando na sua súplica algo específico. E que em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor e na autoridade da palavra de Deus, creia na palavra. Ela está sendo liberada sobre a tua vida, seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento, seja onde for. Que o Senhor conhece e você sabe. Está sendo liberada a cura, o milagre, a liberação, o destravar de todas as coisas. O milagre do Senhor chegando de onde você não estava parando. E Deus trazendo paz, fazendo com que você aquiete o teu coração e não esteja mais inquieto por essas coisas. Apenas faça ser conhecido diante do Senhor a tua oração com ação de graça, cheia de ação de graça. É a oração que adora, a súplica, que faz você pedir algo específico, e as petições diante do Senhor, algo também específico. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor leve, através do seu Espírito Santo, aquilo que você não está sabendo falar em português, que o Espírito Santo leve a Deus, que está lá do lado do Pai, do nosso Senhor Jesus, que está lá ao lado do Pai. E que Ele tome a tua petição neste momento e dê ordem aos anjos, para que se manifeste em teu benefício, em teu. Você vai poder descansar, renovar as tuas forças e amanhã, na sexta-feira, aguardar o milagre que Deus tem preparado. Que o Senhor te abençoe nesta noite. E a você que está aí pela primeira vez, eu quero fazer um convite ao teu coração para que você possa declarar o Senhor como Salvador. Se você não tem e quer fazer isso, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os pecados, de todas as vezes que me afastei do Senhor e não acreditei no seu poder. Mas hoje eu retomo e eu quero o Senhor como Salvador da minha vida. Eu creio e eu tomo posse desta verdade na minha vida. E eu entrego todo o meu ser ao Senhor e eu declaro a tua bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida. Boa Amém. noite. Glória a Deus. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar juntos no domingo e amanhã eu quero dar um aviso para Amém. vocês. Eu tenho algumas pessoas aqui e uma das pessoas que está aqui foi uma pessoa que Deus colocou fortemente no meu coração hoje. Amanhã, no nosso tempo de oração, se você puder me ajudar, esse nome foi o que Deus pediu para que eu começasse. Sexta-feira, Clarice, você pode fazer uma oração específica para nós amanhã. Nós vamos começar, né? Você vai começar a oração, você vai orar e pedir a Deus e vai ligar as nossas petições, as nossas orações, e ali vamos ter um tempo de comunhão com o Senhor. Se você puder fazer isso, Deus me deu o seu nome hoje, porque tem algo e autoridade, você é uma pessoa de oração, e nós sabemos que nós vamos receber da parte de Deus aquilo que você colocar no altar de Deus, e nós vamos ser abençoados. Então, amanhã, às 23h50, você que está aqui, mande, compartilhe. Tem gente que fazem parte do nosso grupo que não estão aqui. Avise eles, não tenha medo de lembrá-los. Talvez eles estão cansados, desanimados, mas a melhor forma que tem é você poder alertar e falar assim, vamos orar. É 10 minutinhos, é 20 minutinhos, é 25 minutinhos, mas nós vamos criar sempre um hábito de oração para que a gente possa ser fortalecido na nossa devocional pessoal, a nossa oração pessoal e a nossa leitura pessoal, ela vai te fortalecer. Amém? Espero você amanhã, às 23h50. Clarice, se você puder, então estamos lá. Se tiver algum problema, você fale conosco, por favor, mas se você estiver conosco amanhã, você ore por nós. Vamos ter um tempo que a sua oração chegue ao altar de Deus. Em nome de Jesus. Tchau, Amém. tchau. Glória a Deus. Amém. Amém. Até Glória amanhã. a Boa Deus. noite. Fique na paz. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Amém.